Vamos falar de uma coisa bem triste, viu? O mês de fevereiro aqui no país fechou com 62 milhões de brasileiros negativado. 62 milhões é muita gente no negativo. A principal causa da negativação é o cartão de crédito, responsável, para que você tenha uma ideia, por 33% de todas as dívidas. Para explicar as melhores formas de negociar a sua dívida no cartão, está aqui o educador financeiro Carlos Sampaio. Seja bem-vindo, gaúcho. Obrigado. Eu vou mostrar já alguns livros, tá vindo o terceiro por aí, né, Carlos? Sim, exatamente. Mas ele tem dois aqui de coautoria. Esse daqui fala sobre as soluções financeiras. Quem escreveu contigo? Foram vários outros coaches financeiros, são 10 coaches financeiros, os maiores coaches financeiros do Brasil. E esses? Esses aí, exatamente. Eu sou um deles, isso é um livro que tem uns 4 anos, e o outro mais recente que você vai mostrar. Que é esse daqui, que é o Mapa da Vida. Esse é mais um trabalho de coaching, né? Exatamente. Você na rota do sucesso pessoal e profissional com ferramentas. E que ferramentas são essas do coaching que ajuda? São diversas ferramentas. São ferramentas para trabalhar comportamento com resultados rápidos e imediatos. Que são, eu poderia descrever aqui, mas levaria um tempo muito longo. Sim. Mas, enfim, você trabalha objetivos e metas, né? Tá. E, lendo o livro aqui, eu vou claramente entender isso, vou aplicar na minha vida e melhorar a minha situação. Beleza. Esse daqui é a editora... É a editora... Sermais, é isso? Está na Saraiva, está em todas as grandes livrarias. Em todas as grandes livrarias, ok. Vamos falar de cartão de crédito, porque os juros são muito abusivos, né, dos cartões. Perfeito. Esse é o grande problema, tá? Cartão de crédito. Falar de dívida seria talvez assim o nosso cerne do trabalho hoje. Mas vamos escolher cartão de crédito, porque cartão de crédito é onde as taxas de juros são as mais elevadas. E se não for trabalhado a dívida do cartão de crédito, a solução para uma vida de prosperidade, de riqueza e de paz, vamos chamar assim, porque o dinheiro afeta todo mundo em termos gerais, não vai ter solução. Então, cartão de crédito. E o cartão de crédito, assim, para começar, tá, Cláudia, a gente tem duas coisas. As pessoas que já usam ele habitualmente e conseguem administrar, então ele é um meio útil e importante. E as pessoas que, por não serem ensinadas, não terem sido ensinadas, elas deixaram o cartão tomar conta da sua vida. Então, assim, esse é um problema. E agora os bancos, eles oferecem até para adolescentes, quando abrem conta, né, um cartão, às vezes até colocam um limite bom, porque se você se endividar de um jeito ou de outro, você vai ter que pagar. Agora, como você falou, não existe educação, não existe nas escolas educação financeira. E em casa, muitos pais também não conseguem passar direito, porque também não tiveram. E também, às vezes, tem problemas. Eu vou confessar, eu mesmo já cortei cartão com a tesoura, porque só me dava dor de cabeça, peguei a tesoura, cortei e falei, não quero mais. Esse daí não quero mais, porque parece muito fácil, é um bom instrumento, mas se você tá ansiosa, se você se perder em alguma coisa, você começa a passar aquilo lá, minha filha, se endivida. Tem alguns cards aí, umas recomendações, né? Então vamos ver, ó, lição número 1 aí com o Sampaio hoje. Faça levantamento das dívidas. Bom, tem gente que se fizer o levantamento das dívidas vai pegar um 38 e... porque está mais endividado do que tudo, não é? Perfeito, perfeito. O levantamento das dívidas é o primeiro contato. Mas tem que fazer. Tem que fazer, porque nesse momento você entra em contato com um problema e não se resolve um problema se você não entrar em contato com ele. Você posterga e ele termina sendo permanente na sua vida. Então, é a primeira coisa. E nesse levantamento, tá, isso falando de dívidas de modo geral, o cartão está aí dentro. O cartão seria o card 2, que é prioridade. Tá bom. Então vamos para o próximo. Mas isso já é uma lição importante. Isso aí. Negociar, dá? Dá. Tá? E deve ser feito. Né? Eles retiram um pouco dos juros? Sim. Na verdade, o cartão, como ele é um juro que ele inviabiliza financeiramente uma pessoa, porque taxa de juros de 10% a 15% é impagável. Por exemplo, se uma taxa de juros de 10% ao ano, que não é verdade, normalmente são maiores, e a pessoa quiser financiar... Ao ano não, ao mês. Ao mês, porque do cartão está 400, mais ou menos. É que 10% ao mês, né? Ao mês, tá? Ao mês. Isso, se você tiver R$500 em um ano, significa 3 a 4 vezes mais de dívida acumulada. Então, os seus 500 viram 1.500 a 2.000, dependendo da taxa que for. Agora você faz as contas. Se você não conseguir pagar 500, como que você vai pagar 1.500? Aí, se não consegue pagar os 1.500, no instantinho, os 1.500
500 se transformar em 3. E assim sucessivamente. E enquanto não negociar, aquilo não para de aumentar, né? Não para. E aí tem um conceito que aí vem de finanças, que é o conceito básico que a gente deveria aprender nas escolas lá, bem jovenzinho, é o conceito dos juros compostos, que vale para você ganhar dinheiro e para perder dinheiro. E que só existe no Brasil também. Juros compostos existe de modo geral no mundo todo. Não, mas aqui usado para banco, para... Sim, né? aqui o efeito é muito maior, porque as taxas de juros elas são as maiores do mundo. Então, aqui Aliás, explica para o pessoal o que é um juro composto. Ok, é muito simples, é só você fazer o seguinte, é juros sobre juros. Então, se você hoje tem, por exemplo, R$100, você é 10% ao mês, no mês seguinte você tem R$110 para pagar. E se você não pagar, você vai ter 10% sobre 110. E se não pagar, vai ter mais 10% sobre o juro, e isso vai ser uma escalada interminável. Ô, Carlos, mas eles são autorizados aqui no Brasil, sim, né? Sim. Mesmo assim, se a pessoa está endividada conversando com o banco, ele tira esse juro composto, ele abaixa o valor, o que se consegue e como se renegocia uma dívida? Ok. Na verdade, assim, a dívida, a primeira coisa a fazer, então, a dívida em si, ter dívida necessariamente não precisa ser uma dívida ruim. Tem dívidas que podem ser boas se ela fizer com que você ganhe dinheiro. A dívida ruim é aquela desse tipo de juros e o cartão de crédito também não é de todo ruim. Ele é, na verdade, um instrumento de pagamento. O que acontece que por falta de educação financeira, já volto na questão dos juros, por falta de educação financeira, a pessoa usa o cartão como se fosse um dinheiro a mais. Na verdade, o cartão ele é um meio de pagamento. E se você compra R$1.000 hoje porque você tem um crédito e você esquece que você vai pagar no mês seguinte, achando que é um dinheiro a mais, você começa então a entrar numa escalada sem volta. Tá? Então, isso é para entender cartão de crédito. É um meio de pagamento. Vou olhar bem para você. Lembre-se que não é um dinheiro a mais, é um meio de pagamento. Então, isso é para guardar. Juros compostos, então, ele existe, como eu falei, para ganhar ou para perder, mas assim, você deve fazer na negociação, não tem como mexer nisso, porque isso, na verdade, não é o mal que ele faz, ele é uma ferramenta, ele legalmente e matematicamente, ele é viável e é permitido. O que tem que fazer é o seguinte, se você tem uma dívida de 15% ao mês, 10%, 7% e ela é impagável, você deve buscar imediatamente uma forma de diminuir isso. Você pode propor ao seu banco, por exemplo, um empréstimo, tá? Um empréstimo pessoal, uma linha de crédito, com um juro menor, sempre com um juro menor, para viabilizar você de sair dessa situação. Pagar uma dívida com outra. Você com vai... juros menores. Exatamente. Essa é uma solução. Tá? Junto com isso, tem uma série de questões que você tem que fazer também. Você tem que fazer isso que você acabou de falar antes. Você tem que ficar com um cartão só, ou cortar o cartão, ou por um tempo você fazer uma dieta de guardando o cartão e não usar ele enquanto não resolver esse problema. Não sair de casa com ele, esconde. Num lugar onde você não vai achar. Não lembra, entendeu? Joga-se para trás num quarto de bagunça. Não, olha, porque ele na mão é tentação. E sabe por que ele é uma tentação? Porque você já tem o hábito de consumir. Aquele primeiro item ali do levantamento das dívidas é uma forma de entrar em contato. Como você tem... Eu falei antes ali, levantamento das dívidas, o número 1, quando você entra em contato e vê o tamanho do que você deve, você, às vezes, normalmente, você se assombra, você se assusta. Então, assim, quando você guarda o cartão, você deixa de aumentar esse valor. Então, já se assustou, você já viu a parcela que consome a sua renda e você vai calcular também a parcela que você pode pagar. Aí você faz um plano disso e você chega no seu banco, olha, eu tenho um plano para pagar. Que esse plano vai obedecer essa condição. Eu tenho condição de pagar 30% dos meus ganhos, por exemplo, que é um limite que eu recomendo, tá? Mais do que isso vai comprometer a sua vida. 30%, 30% de tudo que ele consegue. Do que ele exatamente. E aí nisso aí, bom, eu estou sendo sincero, eu tenho um plano. E normalmente o banco ele troca o próprio banco uma dívida pela outra, porque o empréstimo pessoal tem taxas bem mais baixas, lógico, do que o cartão. Não sei como é que chama, mas vender o seu próprio carro, colocar, não é? Sim. Como bem você cede o carro, a dívida também, a margem é pequena, tudo menor do que o do cartão. O banco aceita? Existem essas possibilidades, tá?
você pode fazer uma operação... refinanciamento do carro, eu acho que é. Exatamente. Você pode fazer, tem várias modalidades. Essa aí seria uma operação de crédito, onde você coloca o seu carro em garantia. Como você tem uma garantia real, você consegue ter, então, um poder de negociação para reduzir as suas taxas. Então, é bem possível e é uma forma factível, sem dúvida. Tá? Uhum. Um dia até me perguntaram, mas eu não soube responder. Vou aproveitar você aí para ver se existe. Existe, a moça me perguntou, eu até me lembro, eu estava numa padaria, ela falou, vai tanta gente lá no teu programa, você sabe se eu posso juntar todas as minhas dívidas e vendê-las para alguém, tipo, ficar devendo para um só? Existe essa saída? Sim, existe e é uma alternativa também, isso é um caminho. Você, por exemplo, você tem lá cartão de crédito, tem cheque especial, você tem uma operação prestação de loja. Você tem numa instituição, por exemplo, num banco, que é mais fácil a gente entender. Aí você chega num outro banco e diz assim, olha, eu tenho essas dívidas, eu quero fazer o que ele chama de portabilidade. Eu quero transferir para cá porque eu sei que vocês me dão mais crédito, vocês me consideram um pouco melhor, então a minha taxa é menor, eu vou trazer para cá. E simplesmente esse banco que você acessou vai pedir para o outro transferir. E ele é obrigado a transferir. Ele é obrigado sem nenhum questionamento, porque isso é legal. E vai oferecer taxas menores. É uma forma de pagar um pouco menos por mês, então. Exatamente. Isso já é uma forma de negociação que pode ser só para o cartão e pode ser para todas as dívidas. Você pode pegar só o cartão e fazer essa portabilidade para outro. Mas se as dívidas forem de outras coisas? De outras coisas, aí é um pouco diferente, porque não é uma instituição financeira para outra instituição. Aí só dá de banco para banco. De banco para banco. Entendi. Vamos ver o próximo. Reveja orçamento ou faça o seu orçamento. Todo economista, consultor financeiro diz que a gente tem que marcar tintim por tintim do que a gente gasta por dia no papel, não é? Perfeito. E assim, Deve ser verdade, né? Porque todos falam isso, tem que fazer, então. É uma lição de casa para todo mundo. Eu gosto, e assim, eu lá no meu canal no YouTube, eu bato bastante nessa tecla e eu acho que é uma das mais poderosas para você mudar. Porque o grande problema não é eu passar as informações de você negociar, fazer isso, aquilo. Isso é importantíssimo, mas assim, o mais importante é você mudar dentro de você. E como é que você muda dentro de você? Com algumas atitudes que sejam concretas. Então, coisas simples, por exemplo, quando você controlar por 30 dias ou se estender por 90 dias, o que você está gastando... Por dia. Por dia. Você internamente, você vai começar a ter uma percepção que o seu cérebro vai trabalhar de uma forma que vai lhe ajudar a você se monitorar. Você vai sair do automático dos gastos. Então, o orçamento, as despesas diárias... É importante. Por isso que os educadores financeiros batem nisso. Então, isso é uma coisa diária. Tá. Nossa, então tem que fazer direitinho mesmo, porque aí entra o psicológico, aí entra um pouquinho do coach, né? Exatamente. E que ele associe, deve ser bem legal essa técnica. Examine a possibilidade de vender algum bem ou investimento. Fazer dinheiro. Fazer dinheiro, perfeito. Vende o que está entulhado em casa aí, que não usa mais. É que, na verdade, isso é um processo de reorganização. Você tem dívida. Você, para se motivar para mudar, você vai ver, você vai criar dentro de você também um objetivo, porque pensar só em dívida e resolver o problema não motiva ninguém. Então, você vai fazer um plano, que em seguida a gente vai, estou adiantando coisas aqui, mas aqui, nesse ponto, você tem que fazer assim, você tem que olhar tudo que você tem. Você vai encontrar coisas que você comprou e nunca usou, vai achar coisas que têm utilidade para outras pessoas e você tem lá guardado, que foi dinheiro posto, fora a princípio. E você vai também mexer em algumas coisas que podem dar algum incômodo, que é, por exemplo, de vender algum bem que você tenha afeto por ele. Mas pensando bem, se você quer mudar mesmo, você tem uma situação de estresse, uma situação de dificuldade, que o futuro você não enxerga nada lá na frente. E você saber que, por um momento, você precisa fazer uma limpeza temporária e depois retomar esse projeto futuro, isso pode valer a pena. Então, não se apegue. E você pode vender, por exemplo, se a família que tem 2, 3 carros, vender um carro. Vai gerar um desconforto. Bom, mas isso aí vai ajudar a resolver um problema que vai lá na frente transformar uma coisa que hoje está pequena e pode ficar muito maior. Para a família toda. Para a família toda, não é? Tá? É verdade, e a gente tem muita coisa encostada e aí fica aquela energia lá encostada também, você tira, vai tirando, você vai ver quanta coisa você comprou que não precisava, porque também compramos muita coisa no impulso, né? Vamos à próxima. Faça uma blindagem de novas dívidas, ou seja, se controle. Se controle.
Um pouco nós já falamos aqui, porque essas coisas estão todas interligadas. A gente tem um modelo didático aqui, mas estão todas interligadas. Quando você cuida das despesas diárias, quando você tem um orçamento, quando você trabalha essa questão de começar a olhar suas despesas, você já está se blindando. Quando você deixou o cartão em casa, você está se blindando para novas dívidas. Então, assim, e além de tudo, de forma mais enfática, é você pensar o seguinte: enquanto eu estou resolvendo esse problema, eu vou parar de comprar. Eu vou comprar e como é que eu posso exercitar esse parar de comprar? Por exemplo, se eu gosto muito de comprar, eu posso, por exemplo, ir ao shopping e escolher alguma coisa que eu queira, que eu goste muito. E eu chego lá, eu posso comprar, mas eu digo assim, eu vou deixar para amanhã. Aí você volta depois, 24 horas, 48 horas. Se você continuar com aquela vontade, então é para comprar. Tá. Mas normalmente não acontece assim. Não acontece. Nós vamos ter que dar uma adiantada aqui e você disse que tinha uma informação, né? Um plano aí final, não é? Sim. Então qual é? Busque uma renda extra, é aquilo que a gente falou. Você tem que inventar, ou vende alguma coisa que tem em casa, ou essa daí tá fazendo limonada na porta de casa. Pode ser uma saída, sei lá, faça algum produto em casa. A gente ensina tantos aqui, né, Carlos? Para você ganhar dinheiro. Vamos à próxima. É esse. Planeje um novo futuro. É essa mensagem que eu quero que fique para você, do Carlos Sampaio, que une as duas coisas, né? O seu trabalho como coaching, mudando a sua forma de relação com o dinheiro, na verdade, que nunca houve um ensinamento para você em relação a isso, e a educação financeira mesmo. Como é que é isso, então, Carlos? Maravilha. Tá, esse é o grande objetivo que todos nós temos que ter, e ao acordar todos os dias, nós termos lá ele pronto e nós lermos. É o nosso plano para o futuro. Que futuro nós queremos ter? E aí a pergunta que você tem que fazer e preencher como resposta sua é assim: o que eu espero dentro dos próximos 12 meses? Tá? Do ponto de vista financeiro, material, viagens, relacionamentos, 12 meses. Depois você se pergunta os próximos 5 anos, os próximos 10 anos, os próximos 20 anos. Você preenche esse questionário e você, tendo esse questionário pronto, você tem ali tudo que você faça sem usar o cérebro racional. Coloque o seu coração para fazer isso. Você vai ter uma lista enorme. Depois de você ter essa lista, você vai tirar de cada período desses 3 coisas, são as suas prioridades. E você vai fazer um plano de ação para mês a mês, dia a dia, trabalhar essas prioridades. E todos os dias você vai acordar mais cedo, tá? O mais cedo possível, você vai ler esse seu plano, você vai corrigir e vai ter do lado também uma leitura que seja uma leitura que mexa com o seu coração no sentido de inspiração, para começar o dia com o seu plano, para trabalhar nele e para ter uma inspiração que venha do autor que você goste, enfim. Tá certo. Mudando a postura. Mudando a postura. Para mudar a sua relação com o dinheiro e o Brasil deixar de ter essa marca aí tão grande. Eu sei, parte disso, tá tudo caro, ganha-se pouco e tal. Mas eu estava até conversando com o Carlos aqui, que eu ouvi uma vez de um motorista aqui da casa, uma frase muito inteligente, né? 20 mil reais na mão de quem não tem juízo vale menos do que 1.000 na mão de quem sabe usar o dinheiro corretamente. Não é? Com 1.000, às vezes, se faz muito mais do que com muito, dependendo da pessoa. Então, educação financeira, todos nós precisamos. Alguns já nascem com essa sabedoria, outros têm que buscar esse ensinamento, senão não vai. Um beijo para você, obrigada, viu, Carlos? Obrigado. Eu vou deixar aqui, deixa eu ver onde que tá, o teu contato. Bom, para adquirir os livros, eu posso entrar no site? Sim, no site Sampaio Sucesso Financeiro. Sampaio Sucesso Financeiro. Já gostei do nome. sampaiosucessofinanceiro.com.br. É porque eu também não gosto de atitudes pessimistas. Ai, a minha vida é assim mesmo. Ai, não é? Vou como Deus quiser. Deus quer você bem. Deus quer você feliz. Deus quer você com possibilidades. É assim que Deus te quer, não é? Perfeito. Então, perfeito. Levanta a cabeça aí, vai à luta e não fala, não se coloque para baixo. Quanto mais você se colocar para baixo, mais lá embaixo você vai estar. sampaiosucessofinanceiro.com.br e no Instagram? Instagram é Sampaio Sucesso Financeiro. Também. @Sampaio Sucesso Financeiro. Sampaio, muito obrigada. Leve o meu abraço, meu carinho lá para o povo querido de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, todos os gaúchos que assistem aqui o nosso programa. Obrigada por ter vindo, viu? Foi um prazer conhecê-lo.